Falámos há pouco dos projetos de revitalização e eu não posso deixar passar aqui uma questão que para mim é importante, é que uma das grandes críticas aqui no projeto de Loures e na Rua da República é que tenha-se avançado com esta reformulação da Avenida da República, ou com um só sentido, com as enormes passeios, etc., mas não se tenha considerado, antes disso, a variante a nascente. Certo. Ora bem, a variante a nascente já é um projeto mais Antigo. conhecido, é 1 milhão e uns tantos. 400 mil. No entanto, houve aqui uma decisão que eu tenho que o confrontar, porque é uma decisão que o PSD viabilizou, que foi a compra de 2 edifícios, que alguns dizem que são os mamarrachos, e que o vereador Fernando Costa diz que novos estavam praticamente o mesmo. Esses edifícios custaram 2 milhões. Ainda vão ter que ter obras, muitos dizem que com as obras que vão ser necessárias não vai chegar a 8 milhões. De qualquer maneira, aquilo que as pessoas podem perguntar, e eu tenho que pôr na pele dessas pessoas, é que o André Ventura é o candidato pelo PSD, mas quem é que garante a essas pessoas que o André Ventura e o PSD não vai viabilizar outro governo, outro programa do PCP? Esta questão é nuclear, como deve Muito, entender. muito importante essa questão. Olha, ainda bem que me coloca, porque eu sim tenho a oportunidade de esclarecer. Eu, conforme já percebeu, tenho ideias para este Conselho que são muito diferentes das que defende o atual Presidente Bernardo Soares. Isto não é nenhuma crítica nem à Comissão Política que viabilizou este acordo, nem aos vereadores que o executaram e que o personificaram. Os vereadores e os eleitos da Assembleia Municipal, que foram esses que, ao fim e ao cabo, que permitiram a viabilizaram, sustentabilidade do acordo. abstiveram-se na Porquê? decisão. Porque eu compreendo que no contexto em que estávamos e no contexto da sustentabilidade do Executivo, isto fosse uma necessidade premente na altura. Se me perguntar se isto hoje faz sentido, e porque eu gosto de me comprometer com aquilo que digo, há uma coisa que eu lhe garanto, António. Você nunca me vai ver a mim ser a muleta da CDU. Nunca me vai ver fazer isso. Eu tenho ideias muito claras e defendo. Sabe, eu tenho uma grande vantagem, que não é mais que os outros, mas é uma vantagem. Eu não dependo da política para nada. Para nada. E isso permite-me ter ideias muito claras e ter uma comissão política local que me tem apoiado muito nesta questão, que é as nossas ideias para o futuro não podem ficar hipotecadas com um acordo como aquele que foi feito. Se o António quer me perguntar, homem a homem, e se quer dizer que nunca haverá um acordo com a CDU, António, eu não lhe posso dizer que nunca haverá. Porque eu não sei qual vai ser o cenário pós-eleitoral. Imagina um cenário caótico de divisão de vereadores em que não há um mínimo de viabilidade do Executivo. Se calhar tem que se encontrar uma solução, que eu espero sempre que seja temporária, até haver novas eleições no Conselho, que eu espero sempre que seja temporária. E se me perguntar, isso quer dizer que pode vir instabilidade consigo, novas eleições intercalares? Prefiro isso do que executivos falsos. Prefiro isso. Portanto, André Ventura prefere um executivo que dure só 2 anos e que viabilize, digamos, entre aspas, novas eleições para conseguir uma maioria. O André Ventura prefere isto, prefere que os eleitores não sejam enganados quando votam. Se eu prometo... Mas acha que foram enganados? Não, acho que agora seriam. Acho que não foram, as propostas, como sabem, eram também bastante diferentes. Acho que agora, com o que eu disse, com a posição que eu assumi, acho que ficar-me a mim muito mal, chamar o Presidente da Conselhia, chamar o Presidente da Distrital e dizer agora vamos aqui cozinhar um acordo. Eu disse uma série de coisas e tal, mas agora eu vou ficar calado durante 4 anos, a receber aqui um bom salário e tal, e as pessoas daqui a 4 anos já não é o André Ventura vai para outro sítio qualquer, vem outro e tal. Não. Política não é isso. Mas em relação a estes casos que eu lhe coloquei... Eu já lá vou, mas deixa-me só para isto ficar claro. Ou seja, o que é que eu lhe quero dizer com isto? Que não lhe posso garantir que nunca vou viabilizar e que a Comissão Política nunca vai viabilizar, porque ninguém sabe o dia pós-eleitoral e o caos que pode ser para o Executivo de se manter, num cenário em que, imagine, as percentagens de voto ficam todas muito equiparadas e ninguém consegue sequer garantir coesão para opções fundamentais estratégicas, do orçamento, de decisões, etc. Aí há sempre duodécimos, não é? Exato, mas quer dizer, não é uma boa solução para o Conselho, claro, nomeadamente para aquilo que queremos fazer, não é? Se queremos inovar, se queremos planos fiscais, não pode ser com duodécimos, temos que ter margem. E para isso exigiríamos sempre compromisso de quem ganhou, ou se nós ganhássemos, exigiríamos esse compromisso. Agora, se me perguntar ao contrário, e se ganhar você, vai ter outras pessoas ou outros partidos com quem faça acordo? E eu já disse que sim, muito claramente. Porque aí é diferente. Nós lideramos as propostas e fazemos acordos pontuais com outros. E aí eu tenho a certeza que as propostas que eu estou a apresentar ao Conselho vão ser aquelas que vão ser executadas. Portanto, não me chocaria, digo-lhe honestamente, num Executivo liderado por mim, que o Partido Socialista pudesse ter, se fosse necessário para uma maioria, um determinado papel.
ou que a CDU pudesse ter um determinado papel. Percebe? Não é uma questão ideológica. Eu não tenho nenhum problema com a CDU. Sim, e a nível da autarquia, a questão é ideológica perde um Agora, bocado. no caso concreto que me deu... No caso concreto, até porque há intervenções do vereador Claro. Fernando Costa. E... O que é que eu acho que é muito importante? Você deu-me 2 exemplos de custos que, de facto, para as pessoas ficam incompreensíveis. 2 prédios por 2 milhões. E 2 prédios com mais de 15 anos. com mais de 15 anos e uma via nascente fundamental. Desviaria é preciso explicar imenso, e que nós o defendemos, trânsito. e que nós defendemos, Eu sei, então, o Fernando nós Fernando Costa defende. E que provavelmente teria um custo abaixo disso, porque está estimado 1 milhão em e 1,5 milhão 400 mil. ou Mas 1,400 pronto, 1 mil, milhão mil. por aí. 1 milhão e meio. É este tipo de opções, que deixe-me dizer com muita clareza, você já percebeu que eu sou uma pessoa clara. Eu não conheço o processo detalhado da aquisição dos prédios, sei que tiveram esse valor efetivamente, sei que houve bons motivos para a sua aquisição no sentido comercial, portanto acho que do ponto de vista económico, eventualmente, no sentido da valorização, quer dizer, não é comercial, no sentido da valorização, efetivamente o preço pode ter sido bom face às regras do mercado, mas isto não pode ditar tudo Mas numa se era Câmara assim tão bom, Municipal. porque é que os privados não compraram? Exato, ou seja, por isso é que eu lhe estou a dizer, há aqui uma outra lógica que nós temos que implementar também, sem medo de estarmos a privatizar o serviço público, mas que tem que ser a lógica da otimização. Nós não podemos dizer às pessoas, e repare que não estou só a falar desses prédios, nós não podemos dizer às pessoas que gastamos 2 milhões em um prédio, ou em 2, ou em 3, e não fazemos uma via fundamental para a mobilidade do concelho. Há bocado dei-lhe outro exemplo. Nós não podemos dizer às pessoas que gastamos várias centenas de milhares de euros em arte urbana e não resolvemos um problema da água em Loures, Moscavide, Sacavém e Nós não Famalicão. podemos, na mesma reunião, dizer que não há dinheiro para fazer um jardim infantil em Bucelas Exato. e depois há 2 milhões para comprar uns prédios que ainda vão ter que ter obras. Repare, Mais uns milhões. como lhe disse, eu acho que aqui a transparência é fundamental. E é fundamental que as pessoas percebam as opções que são feitas para as julgarem de 4 em 4 anos. E a transparência é outra. Como é que assegura maior transparência? Olha, em termos Como é de- que, vamos lá ver, o cidadão que tem acesso àquilo que é o site e o portal, Sim, o portal. como é que o cidadão, no seu ver, na sua forma de gestão, assegura, como é que o candidato assegura ao cidadão, falando agora olhos nos olhos, se isso pode dizer, como é que assegura ao cidadão maior transparência? É que há muitas decisões Que não são transparentes. que não são muito Ou que transparentes. só são formalmente transparentes. Pronto, como não são, às vezes são públicas, mas não são do público conhecimento. Então, deixe-me dar-lhe um exemplo que eu acho que ficou gritante neste mandato. Lembra-se que há 2 meses eu falei à imprensa de uma situação que tinha ocorrido, que era a Câmara encomendou alguns estudos de opinião. Estudos de opinião que podiam ser até admissíveis num cenário em que se queria saber o impacto de determinadas obras, a perspectiva social, etc. Mas E sabe se que- hoje votavam... sabe que no final desse estudo estava a questão de se gostou do trabalho do vereador tal, tal e tal, e se fosse hoje voltaria a votar no Executivo CDU. Exato, exato. Ora, isto não é só uma questão de transparência. É primeiro uma questão de transparência, porque eu não sabia desse estudo, você sabia desse estudo, eu acho que muito pouca gente sabia, até ao Eu só momento em que ele foi soube, denunciado. sim. Quando ele foi denunciado, muito pouca gente sabia. Isto mostra a falta de transparência com que este Executivo tem trabalhado algumas coisas. Sabe qual foi a resposta? A resposta foi, sim, mas toda a gente faz isso, como se isso justificasse a falta de transparência. Mas, António, não está só aqui em causa uma falta de transparência. Isto é um crime. Isto é um crime. É um crime, está previsto na lei, da violação do dever de neutralidade das Acho que houve alguém que fez instituições queixa... públicas. E nós À próprios Comissão Nacional de instruímos o Eleições. processo, ainda não o apresentámos, mas vamos apresentar, porque isto não é só uma questão de André Ventura ou Bernardino Soares, isto é uma questão de transparência. Uma questão de regime. De regime e de transparência. Eu dou-lhe este exemplo porque é gritante como a transparência às vezes é só formal. Não, foi aprovado em reunião de Câmara, estava num depósito qualquer, numa base de dados onde estão os contratos. Onde é que fica a transparência com isto? Como é que os eleitores se sentem se soubessem que foi gasto vários milhares de euros num estudo puramente eleitoralista a X meses das eleições? Isto tem de acabar. E, portanto, como é que tem de acabar? Tem de acabar com mais transparência em todos os contratos que são feitos, seja com que tipo de empresas for, inclusive as famosas prestações de serviços, que nós sabemos que são muitas vezes formas difusas de dar aos amigos uma mãozinha. Isto tem que acabar nas câmaras municipais. É um escândalo no país todo. A quantidade de gente que adjudica a prestações de serviços a amigos seus é um escândalo. É um escândalo. E eu espero que o António esteja cá para fiscalizar todos aqueles que nós adjudicarmos. Espero mesmo, porque é um escândalo que as pessoas olhem para as adjudicações das câmaras e vejam amigos, padrinhos, familiares nessas adjudicações. É um escândalo Mas para isso mim. é um bocado geral no país. Geral, mas eu em Louros não quero... Baixa-se os valores para que haja ajuste direto Ajuste e direto. consulta-se 3 empresas que conhecem-se umas às Umas às outras. outras. E depois faz-se aquilo que sempre se quis fazer. Acho que é um escândalo, acho que as pessoas têm que saber isto. Segundo elemento muito importante, os orçamentos participativos. Eu acho que devem ser diversificados e aplicados efetivamente. E vou-lhe dar um exemplo de uma das nossas Mas propostas. como é que as pessoas, o povo, controla o orçamento participativo? É que depois há os projetos que passam e outros que não passam. Vou-lhe dar um exemplo E muito, os muito critérios claro. são um bocado difusos. Eu quero uma verba específica, que ainda não defini qual, mas quero uma verba muito específica para um orçamento participativo jovem.
O que é que isto quer dizer? Pessoas que residam no concelho, que vivam no concelho, até à casa dos 30 anos. Para quê? Para sensibilizar para problemas muito específicos do concelho em matéria de mobilidade, de espaços lúdicos, de espaços culturais, do horário das bibliotecas no concelho de Loures, de pavilhões gimnodesportivos e a sua carência, etc, etc. O que é que eu quero? Que as pessoas possam lá ir, online, formar e formalizar as propostas e que essas propostas possam ser efetivamente discutidas pela Câmara Municipal com transparência, dizendo-se quem foi o senhor que as apresentou, que não foi um familiar meu, nem um amigo meu, nem um militante com cartão do PSD ou da CDU, quem é que a apresentou, porque é que a apresentou, o que é que propõe e nós discutimos isto. Esta é outra forma de transparência. Mas isto eu sei que é sempre uma margem no orçamento e que o grande problema não é esse. O grande problema é, de facto, a gestão como um todo. E aí eu só lhe posso prometer isto, vou esperar da sua parte, que sei que o vai fazer, um trabalho muito exaustivo de todos os contratos que tiverem a minha assinatura, para que daqui a 4 anos estejamos aqui a ver a transparência, decisões que tiveram mérito. E a gente traz a lista do GOV. Todos. Da base, do GOV. E posso lhe garantir uma coisa, não vai haver um único familiar meu a trabalhar na Câmara Municipal de Loures. Mas tem que dar a lista dos seus familiares. Meus familiares, dois familiares. Pode ter a certeza que a minha mulher não vai trabalhar para a Câmara Municipal de Loures, pode ter a certeza que nenhum familiar meu que vá para Erasmus e que traga a namorada vai trabalhar para a Câmara Municipal de Loures, pode ter a certeza que ninguém vai trabalhar para a Câmara Municipal de Loures. Pode ter a certeza também que os contratos que esta Câmara adjudicar serão pelo mérito e serão postos num portal específico da Câmara. Adjudicámos 2 milhões esta obra nestas condições. Pode ter a certeza disso, porque são ideias que eu defendo há 10 anos a esta parte. Eu tenho agora uma pergunta que é um caráter de mais democracia formal. Das reuniões da Câmara. A ver, É? já está a começar a adivinhar. A democracia formal, que é, embora as assembleias sejam à noite, as pessoas que trabalham não têm acesso a assistir às reuniões de Câmara onde é decidido muito da sua vida. Sem dúvida. As reuniões de Câmara são de manhã, num horário que eu compreendo que se calhar é para não gastar dinheiro em horas extraordinárias, não sei como é isso, mas atualmente há formas de, digamos, liberalizar os horários de maneira a que as coisas possam ser à noite. E se a Assembleia pode ser à noite, Claro. porque é que a Câmara não pode ser? Olha, é muito simples. Não vou dizer que estamos de acordo, porque não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas vou A minha opinião é que as reuniões devem ser o mais possível à noite para que as pessoas que trabalham possam ter acesso. possam participar. Eu acho que o nosso primeiro grande critério tem que ser este. O espaço de decisão tem de ser sempre um espaço onde o maior número de pessoas possa participar. Se eu faço uma reunião fundamental para a vida das pessoas, como as obras no Centro de Loures, para decidir obras no Centro de Loures, para decidir adjudicação em matéria escolar, para decidir videovigilância, para decidir tal, e a faço às 9h30 da manhã ou às 10 da manhã, eu estou a pedir que ninguém participe, na verdade. Claro. Porque a maior parte das pessoas estão a trabalhar. Quer dizer, e não são os desempregados, também são, infelizmente, mas não são os desempregados os únicos eleitores interessados e os pensionistas. Há outros. Aos que vivem, de facto, os problemas todos os dias da cidade e do concelho. Portanto, o que é que eu acho que é fundamental fazer? Duas coisas. Agilizar o mais possível os horários para o final da tarde ou início de noite, para que possa haver aqui uma proximidade maior com as pessoas, ou, caso isso não seja possível, nos momentos em que isso não for possível, criar o maior número de transparência online, que é a única forma que o podemos fazer, para que pessoas que não puderam estar presentes possam entrar com participações por via eletrónica, mesmo não podendo estar presentes. Sei que isto pode parecer um pouco romântico, mas é a única forma que temos. Ou seja, se me chegar à conclusão de que não é possível de todo, que eu devido fazê-la à tarde ou ao fim da tarde, porque as da Assembleia, por exemplo, são, mas se não for possível de todo... As assembleias só à noite. E até agora o meu compromisso é, se o André Ventura ganhar e não fizer as reuniões de Câmara às 9 horas, vai contar com a minha oposição E ainda bem que com a vou minha contar. crítica. Mas olha, eu não lhe vou só dizer que se fizer às 9 da noite, vou só contar com a sua oposição. Mas, não, mas há outras câmaras, até no Ribatejo, então não quero estar a citar nomes, onde as reuniões são à noite. Porque participam as pessoas. Porque é isso é que é deixa-me democracia, dar- porque as pessoas não aceitam continuar a votar e se calhar abstêm-se, porque não há Não uma sabem sequer o que é participação. que se passa. E não Deixa-me sabem. dar-lhe outro exemplo. Se um Presidente de Câmara que participa nas reuniões às 9 ou às 10 da noite pede horas extraordinárias, António, muito mal vai a nossa democracia. Quando eu não estou disponível para estar um pouco mais tarde do que o meu horário de trabalho, por uma questão Duas de vezes por participação, mês. 2 vezes por mês, por uma questão de participação das pessoas. Portanto, pode ter a certeza, mais um compromisso que eu estou aqui a fazer consigo. Horas extraordinárias para reuniões da Câmara vou receber zero. Zero. Porque acho que é escandaloso que um Presidente da Câmara receba horas extraordinárias por estar fora do seu horário dito habitual, ou seja, do horário laboral, a fazer aquilo que tem que fazer, que é responder perante as pessoas. A nossa principal missão, para além de ser os gestores da Câmara, é respondermos perante as pessoas. Eu não fui eleito pelo PSD, nem fui eleito pela Comissão Nacional de Eleições, eu fui eleito pelas pessoas. Se for, sou eleito pelas pessoas. É a elas que eu tenho de responder. Eu não posso acabar esta entrevista sem colocar uma questão que tem a ver com o Festival do Caracol Saloio, Certo. que é uma reivindicação há muito, pavilhão de exposições e feiras, onde decorra o Festival do Caracol e que decorram outras coisas. Não há aqui um recinto, o próprio Fernando Costa Queria fazê-lo. prometeu isso na sua campanha e, bem,
Qual é o seu compromisso? Olha, o meu compromisso é muito claro. Eu tinha preferência por criar uma única nova instalação. Sim, uma sim, única uma nova única, instalação uma única. que fosse global e cultural. Polivalente. Multiusos. Um multiusos. Exato. Eu gostava de uma grande Não instituição. falem multiusos, não lembro de multiusos no Odivelas. mau sentido, mas no sentido de um pavilhão que tenha várias valências Sim, e que sim, consiga, sim. desde o festival a eventos culturais Sim. e se calhar até desportivos, embora aí o pavilhão Sim, sim. Paz e Amizade possa ser adaptado. Por exemplo, eu gostava de ver, agora só um parênteses, eu não percebo porque é que o pavilhão Paz e Amizade não é adaptado para ter, por exemplo, uma final desportiva, como a Final Four da Taça de Sim, acho que tem Basquetebol. algumas condicionantes, que já é muito antigo, tem algumas condicionantes. Portanto, as tais obras de milhões que são gastas, aí era muito mais interessante só para vermos a quantidade de pessoas que atrai ao Conselho e que o Pavilhão Paz e Amizade conseguia garantir. Mas eu, agora fugindo ao Pavilhão Paz e Amizade, gostaria de um novo espaço cultural na cidade, nem que seja pela dimensão simbólica, António. Dar às pessoas a ideia que estamos a apostar efetivamente numa expansão cultural. E temos um centro cultural que pudesse albergar não só o festival, mas que pudesse, ao mesmo tempo, ser uma expansão de eventos culturais. Agora, tem de haver efetivamente esses eventos. Eu não quero um centro cultural Sim, para depois ser como os estádios do Euro 2004, em que depois de acabar o Euro, acabou e nós estamos ali todos a pagá-lo. Não, eu quero um centro que não seja um monstro urbano, um monstro de betão e de cimento, que tenha valências já preparadas para poder acolher. Olha, feiras empresariais, como nós temos no Mas isso só depende da Câmara, se os Só depende eventos da se Câmara. realizam ou não. Exato, lá está. Se não houver capacidade da Câmara, de atração, o edifício fica ali. Fica vazio. Portanto, o que é que nós temos que fazer com esse pavilhão? Feiras de atração de investimentos, feiras culturais, nomeadamente de promoção dos produtos regionais, a promoção, olha, por que não? Eu tenho dito e parece que é uma loucura, por que não um festival de cinema em Lourdes? Por que não? Se noutros locais da Europa, em cidades que E são... até temos cá a plural, não é? Exato, portanto até temos Publicidade à até parte. temos um motivo, porque não, percebes? É esta criatividade que eu quero Mas trazer quando, a Lourdes, sabe? qual é o seu compromisso? Eu estou sempre aqui a Não, pressionar para o faz muito compromisso. bem, porque os compromissos têm Em que ser... relação ao festival, eu falei com vários comerciantes que estão presentes. Aliás, esta casa também esteve presente no festival e aquele espaço já não tem condições. Não, já não o permite. Aliás, este ano ainda retiraram mais espaço. Os comerciantes têm menos espaço do que tinham para ter mais espaço para as pessoas António, e para a o que é circulação. inaceitável, provavelmente naquele que é o marco cultural ou dos maiores deste Conselho, é inaceitável. Sim. E, portanto, nós Movimenta- temos, quer dizer, é do que movimenta mais gente a este Conselho. Eu aliás, quando vários amigos meus de Lisboa dizem que só vêm a Loures quando é o Festival do Carnaval. Não vem mais a Loures. Porquê? Porque não temos capacidade de atrair noutras valências, como o tal turismo. Olha, um festival de cinema, um festival do que quer que seja, podia atrair efetivamente gente Este pavilhão ao Conselho. multiusos pode servir para muitas coisas. É preciso é que a capacidade da Câmara seja António, os e técnicos. não só capacidade, criatividade. Nós temos que ter criatividade. Sabe que às Isso vezes... é que já é mais difícil. Sabe que às vezes basta boas ideias e boas negociações para as coisas serem levadas a cabo. Sabe que organizar um festival de cinema pode não custar muito. É falar com produtores, alguns deles independentes, falar com alguma da estrutura cinematográfica que está toda situada em Lisboa, ou a maior parte dela, e no Porto, e dizer-lhes que de X a X tempos queremos que estejam aqui a promover o cinema. Sabe quantas pessoas move o cinema sempre que há um festival de cinema? Milhares de pessoas. Ou um festival de música tradicional. Várias coisas. Temos é que ser criativos. Não podemos ter uma ideia soviética, no mau sentido, soviética, de que este tem que ser um conselho escuro, sombrio, em que só se fala de poesia e de arte urbana e de coisas desse género. Temos de ter um conselho criativo. Eu tenho dito a brincar que quero que daqui a uns anos as pessoas olhem para Loures e digam que é Cascais desta zona da área metropolitana de Lisboa. E não digo isto por gostar particularmente de Cascais. Digo-lhe porque quero ver o dinamismo, a criatividade, a cor, a dimensão e a ambição que tem Cascais. Por isso eu termino para lhe dizer isto. Pode não ser popular, mas vou-lhe dizer. Um dos lemas que tem andado por aí a circular é a diversidade que nos une como leitmotiv deste conceito. Ouça, não há, honestamente, e perdoem uma expressão, não há lema mais banal e menos apelativo do que este. Quer dizer, se nós queremos tornar isto um concelho atrativo, um concelho visível, um concelho de ambição, nós temos que deixar cair estas larachas banais e temos que começar a criar lemas, slogans fortes que as pessoas pensem: vale a pena investir em Loures, vale a pena viver em Loures, vale a pena estar em Loures. Era isso que eu queria e era isso que eu imaginava para este concelho. Mas não chegou a comprometer. 4 anos.
O quê? 4 anos para estar o plano todo definido, aprovado e a avançar. Então só no fim do seu mandato é que os homens do Festival do Caracol Salou têm um novo pavilhão. Estarão em boas condições durante 3 anos e vamos garantir que as condições em questão são boas. Vamos começar por aí. Mas é um bocado curto. Mas vamos aprovar a obra, ou se eu não sou demagógico, eu podia lhe dizer que para o ano está feito, mas não vai estar. Não, eu não digo Não para o vai ano, estar nem para o ano nem para o mas outro. 2 anos é... Nós temos que primeiro Mas aprovar. já existem planos. Sim, eu sei, mas nós temos que os rever, porque muitos desses planos têm custos muito acima daquilo que são. Mas daquilo que são quando o as vereador margens Fernando previstas, Costa não é? prometeu, acha que ele estava a ser... Não, acho que ele estava a fazer um plano de horizonte de 4 anos também, ou seja, que é o plano do mandato. Eu acho que as grandes obras nós temos que apontar para o futuro. Não podemos dizer às pessoas que daqui a 2 anos temos a obra feita. Há coisas que eu sei que vão acontecer. Para o ano, a obra da Rua da República vai reverter completamente. Mas isso é uma decisão que eu posso tomar imediatamente. Agora, eu não posso prometer um pavilhão para o ano. As pessoas não compreenderiam isso. Mas garanto-lhe uma coisa, António. Em 4 anos, cá estará para me fiscalizar, projeto aprovado, obras iniciadas e não iniciadas numa reunião às 9 da noite da Câmara. Discutidas com os comerciantes e aprovadas especificamente para que os comerciantes sintam que ali é a casa deles. Sabe que andámos por muitas zonas do festival e muitos comerciantes nos disseram esta frase que eu acho chocante. Aqui não nos sentimos em casa. Chegámos ao fim então desta entrevista. André Ventura, mais uma vez obrigado. Obrigado eu. Espero que tenhamos sido claros. Eu gostava de ter mais tempo. Também eu. Ficaram aqui algumas perguntas por fazer, algumas respostas por dar. Mas não tenha problema que vai ter 4 anos como Presidente da Câmara para me fazer essas perguntas, por isso ainda vamos ter muito tempo para falar. E não se esqueça das promessas que fez. Não me esqueço, nunca me esqueço das promessas que faço. Pronto, Pode ok. ter a certeza. Muito obrigado. António, Até um uma abraço e próxima. Até à próxima. Muito obrigado.